Olá, amores! Aqueles... Opa, esse é outro. Eita, é outro podcast. Outro podcast. Podcast. E, gente, vocês estão bem? Você tá bem, meu amor? Eu tô bem, tô cansadinho só. Eu imagino, hoje você fui eu, ficou o dia inteiro em reunião. Hoje você fui eu, é ótimo. Nossa, eu fiquei em reunião das 10 às 2. Aí a gente tinha pedido comida, a comida não chegou. A gente assistiu um episódio de Parks and Recreation. Aí eu tive outra reunião das 12h30 às 3. Aí eu ia ter uma reunião às 4, mas desmarcaram em cima da hora. Uhum. E aí tive outra reunião às 5. Hoje foi difícil. 5h30, que atrasou. É. Hoje eu não fiquei tanto em reunião como no geral eu fico. Uhum. Você já recebeu a atualização do Google Calendar, né? Que mostra a média de tempo em reunião, Média né? de tempo em reunião. Então, eu vi que na verdade são duas novas features que eles colocaram. Tem essa feature de tempo em média que você passa em eventos, que ele tá considerando reuniões, né? Durante o dia, porque eu imagino que as pessoas começaram a usar muito mais o Google Calendar do que elas usavam antes. Uhum. E agora você pode setar no Google Calendar os dias que você tá em casa, os dias que você está no trabalho e os dias que você... Tipo assim, você pode setar... eu trabalho em casa, eu trabalho no escritório, e você pode setar se você trabalha em casa e no escritório, e aí você define os dias que você vai estar em um e os dias que você vai estar em outro. Já vi gente usando isso. Sim. Gente do meu trabalho. Eu achei interessante, né? Porque, assim, é um grande fato de que as pessoas agora... Esse é o novo normal, como dizem. Mas esse negócio das reuniões, por exemplo, pra mim, ele não funciona muito bem, porque quando eu coloco alguma coisa na minha agenda do trabalho, não é necessariamente uma reunião. É exatamente o que eu falei com o pessoal do trabalho essa semana. São os famosos blocks ou busy, né? Que eu coloco justamente para que não marquem reunião para mim naqueles horários, porque eu preciso fazer alguma coisa e vou precisar de 2 horas para fazer essa coisa. Então, o que eu falei com os meninos? Eu tava falando sobre isso. Eu falei exatamente isso. Eu falei, a próxima feature que deve lançar muito em breve do Google Calendar é porque, assim, eles já criaram várias coisas, vários tipos diferentes de evento, né? Você tem um evento normal, que agora eles estão meio que... Imagino que eles vão transformar em meeting. Porque todo evento que você cria automaticamente, ele gera um Google Meeting, né? Quando você adiciona uma pessoa, ele transforma em... Não, na verdade, no começo mesmo... quando você adiciona uma pessoa, é verdade. Ele transforma ele ganha um link de Google Meeting. Ele já gera o link de... Mas, por exemplo, nesses casos meus, né, que eu coloco o bloco e eu não mando o invite pra ninguém. Aí ele não gera o Google Meet. Sim. Aí, tipo, ele já tem isso... E aí ele já tem outras categorias, que ele tem a task, ele tem appointment. Tem isso? Tem. Quando você vai marcar o evento, agora tem evento, appointment, task e tem um outro, que eu não lembro o que é. Acabei de ver aqui que no Google Calendar de contas pessoais do Google não tem isso. Eu imagino que seja só de conta corporativa. Uhum. E aí ele tem esses tipos. Só que, por exemplo, quando você coloca task, ele pressupõe que a task sempre dura meia hora. Uhum. Não tem como você aumentar ou diminuir essa task. Falei com os meninos, com certeza a próxima atualização que vai vir vai ser você colocar um tempo de duração na task, igual você põe no evento. Então você vai poder colocar o busy, do tipo, tô fazendo essa coisa, não me encha um raio do saco, sabe? Isso seria legal. Porque eu tenho várias reuniões. Eu comecei a fazer isso também, que é marcar reuniões. Eu até escrevo o que eu tô fazendo, que é tipo, fazendo X. Que é do tipo, não me encham o saco nesse momento, porque eu estou fazendo isso. E tá funcionando? Pra mim, às vezes, na maioria das vezes, não funciona. Às vezes, por exemplo, um exemplo prático aqui. As 2 próximas sextas-feiras eu coloquei bloco o dia inteiro. Uhum. Porque tem uma atividade lá do trabalho que eu preciso fazer e eu preciso parar para preparar essa atividade. Uhum. E eu vou precisar de 2 dias inteiros para fazer isso. Então peguei as 2 últimas sextas-feiras. Mas quando é, por exemplo, reunião com o time todo, o pessoal nem olha, tipo, já marca. Sim, sabe? Sim. Quando é tipo, sei lá, reunião uma gerente de conta e um cliente.
Geralmente a gerente de conta vem falar, eu vi esse bloco aqui, você consegue pelo menos uma horinha, porque o cliente não tem outro horário e tal, e aí a gente conversa e vê o que dá pra fazer. Mas quando é reunião tipo de time global ou mesmo do time daqui, o que seja, o pessoal já sai marcando, nem vê se tem então, bloco, porque nem nada. aí que eu ia te falar, o perigo de fechar um dia todo ou de botar só busy, assim, sem explicar, é porque assim, por exemplo, no meu caso, né, eu trabalho com o Slack e o Google, né, o calendário. E no Slack, quando você está numa reunião do Google, se você tiver conectado os dois, ele fica com um íconezinho no seu nome dizendo que você está em reuniões. Eu não quis vincular o meu, não. Eu vinculei, porque eu falei, bom, isso é bom porque quando eu estiver numa reunião, as pessoas não vão ficar me mandando mensagem no Slack loucamente, porque elas vão ver que eu estou numa reunião. O problema é, a partir do momento em que você fica mais de 70% do seu tempo do dia em reuniões, é tipo aquela coisa, tudo que é urgente, então nada é tudo é urgente, nada é urgente. Então, se você está em reuniões o dia inteiro, você nunca está em reunião. Então, tipo assim, Rodrigo tá ocupado esse horário. Não, mas ele tá ocupado o dia todo, então pode marcar. Sabe? Tem esse efeito reverso também que acontece. Ai, não sei. Mas raramente eu faço isso de bloquear dias inteiros. Agora, principalmente, depois que mudou minha função, raramente eu faço isso, sabe? Então vai ser só realmente essas 2 semanas, porque eu preciso realmente parar pra preparar o negócio. E eu tenho que fazer isso no meu horário de trabalho. Eu não vou fazer no meu tempo livre, sabe? Sim. Não, tem que ser no horário de trabalho. Gente, não façam overtime. É o tipo de conselho que é difícil de seguir, né? Eu sei que é difícil, mas assim, eu realmente aprendi com pessoas muito boas do meu trabalho. Pessoas que são, tipo, líder, não é galera peão igual a gente. Que é, não faça essa hora extra não paga, né? Esse overtime assim, não faça, porque ele é péssimo pra todo mundo da cadeia. Ele é péssimo pra você, porque você vai ficar muito mais cansado e tá trabalhando mais do que você é pago para. E ele é péssimo pra empresa, porque se a empresa tá calculando que ela demora, sei lá, 3 dias de 8 horas pra fazer tal coisa, mas ela só consegue fazer isso em 3 dias, porque você não está trabalhando 8 horas, você está trabalhando 10, 12... Isso é péssimo para a empresa, porque ela vai calcular o tempo que as coisas demoram para fazer e, por conta disso, o quanto custa para fazer essas coisas, completamente errado. Então, não façam overtime. Não façam. Não façam overtime. Não façam. Mas voltando. Limpa tudo. Limpa tudo. Limpa todo o ódio coletivo. Mas sobre a semana. E teve meu aniversário na semana passada, né? Telo Caetano inclusive durou até ontem. Meu aniversário durou 5 dias. Telo Caetano fez aquela extravaganza, né? Comprou um bolo de 2 quilos, 200 salgadinhos e 100 docinhos. Conclusão, até ontem a gente ainda tava... Ontem, no caso, quinta-feira. Isso foi no sábado, né? Que chegaram as coisas. Até quinta-feira a gente tava comendo ainda. Foi uma delícia. E ainda tem uns salgadinhos na geladeira que acho que a gente vai ter que jogar fora, eu né? acho que... Mas assim, não sobrou muito. Sobrou tipo 10 salgadinhos. E sobrou tipo umas empadas que desmancharam. Umas coxinhas que o frango umas coxinhas já tá podre. umas coxinhas que tá meio esquisitas. Mas sobrou pouco. Sim. Mas a gente conseguiu comer a semana toda. Sim. A única economizamos crítica... horrores, se você parar pra pensar. Economizamos horrores e engordamos horrores, né? Sim, mas economizamos. A única crítica que eu fiz pro Telo foi só a ausência do pastelzinho de queijo, que eu gosto tanto. É que eu pedi pastelzinho... Ai, conta que fofo que você fez pra decidir qual que eram as coisas que você ia pedir. Então, o que eu fiz? Na verdade, eu já tinha meio que um plano, isso foi tudo um plano armado. A gente fez aquele episódio sobre docinhos e salgadinhos preferidos, né? E aí quando eu fui encomendar as coisas pro aniversário do Rodrigo, eu fui ouvir o podcast de novo. Olha só, gente. E eu pedi os salgadinhos em quantidade na ordem que ele falou que eram os preferidos dele. Só que quando você descreveu o pastelzinho, que é aquele mini pastelzinho de feira, né, frito, você não especificou que era de queijo. Ai, desculpa. E aí eu falei, o de carne eu acho mais gostoso, deve ser o de carne. Pedi tudo de carne. A primeira coisa que o Rodrigo falou quando eu abri o negócio, não tem de queijo? Mas o resto tava tudo uma delícia. O pastelzinho de carne tava gostoso também. Que bom, mas, né? Pastelzinho de queijo tão bom. É porque eu acho esses pastelzinhos de queijo, eu acho até gostoso, mas eu sempre acho de vento.
Ah, acho que depende muito. O do lugar onde a gente comprou os salgadinhos, o pastelzinho de queijo é bom, sim. Eu não lembro. É bem gostosinho. Mas enfim. Mas estava uma delícia. Comemos horrores. Que bom que você gostou da sua festa. Que durou uma semana. Foi ótima a festa. Eu, o Pesto, o Carbonara e o Telo Exato. assistindo aquele filme sobre o LSD, né? Da Netflix. Sim, o filme sobre psicodelia da Netflix. Aliás, gente, a gente tá com um problema aqui, que acho que é o problema da pessoa, né, contemporânea dos anos 2020, que, né, consome muita coisa em streaming. A gente sentou aqui, o que a gente vai falar? O que a gente tem visto? A gente terminou Sex Education essa semana. O que a gente tava vendo antes mesmo? É incrível como os conteúdos. Como a gente consome muita coisa, tudo é muito fútil, Tipo, né? Tipo, passa. A gente não lembrava. Aí eu abri a Netflix aqui no computador pra ver os assistir novamente, né? Exato. O que a gente tinha visto aí por último. E aí lembramos que vimos uma coisa que é bem interessante. Agora, você lembra o que a gente viu antes disso? Eu não faço a menor ideia. Antes disso foi La Caça de Papel. Foi? Foi. Tá. Mas você quer falar alguma coisa do filme sobre o LSD? Eu achei muito legal. Como que era o nome do filme mesmo? Olha lá. Mas é porque é aqueles filmes que o nome em inglês é uma coisa e o nome em português não tem nada a ver com Será o nome que em tá inglês. aqui no assistir novamente? A gente tem que ver Ctrl Z também. Ai, é. Recentemente a gente viu Grace and Frank, né? Sim. A última temporada. Aí a gente viu La Casa de Papel. Sim. Acho que não vai estar aqui, não. Mas enfim, é um Não filme arrotou, não. da Netflix sobre psicodelia e principalmente sobre o LSD. Não, nem é sobre psicodelia, é sobre... É. É sobre ácido. O sobre nome, LSD. o nome é Maior Viagem. Uma aventura psicodélica. Uma aventura psicodélica. Esse nome em português é assim, ó. Gente, tem um documentário na Netflix que chama Fungos Fantásticos. Quem que para pra assistir? Mas é mó legal esses documentários. Eu gosto de documentário de planta, de bicho. Olha que incrível. Eu digitei LSD na busca da Netflix. O que ele trouxe de sugestões? Esse filme, Maior Viagem, Midnight Gospel, Que é uma grande viagem. um episódio de Explicando, que é sobre a mente, esse Fungos Fantásticos, Rick and Morty, Headspace, Guia para Relaxar, Irmão do Jorel, baseado em fatos raciais, que aparentemente é sobre maconha. Como Vender Drogas Online, que é uma série que eu vi a primeira temporada, é uma série alemã, mas eu achei bem qualquer coisa. Um outro negócio que chama Shiny Flakes, Drogas Online. Love, Death and Robots. Dois Doidões em Harvard. BoJack Horseman. Se bem que aqui acho que não é BoJack Horseman. É BoJack, eu acho. É o Horsing Around mesmo, não é? Tem Horsing Around? Aparentemente sim, vamos ver. Olha, Gente, chocado que tem Horsing Around. Pra quem não tá entendendo, Horsing Around mas é só a abertura. era a série de BoJack Tem 45 Horseman. segundos só. Eu pensei que era tipo um episódio, Não. sabe? Enfim, Aí você não tem- vai ler toda a lista, né, de produtos tem da outro- Netflix que apareceu. Tem outro sobre drogas, tem um sobre crack, tem outro de meditação, enfim. Tem um filme com o Zac Efron. É o Zac Efron esse aqui? É. Enfim, não precisa ler a lista toda. Mas esse filme eu achei legal, assim, ele me deu uma curiosidade de usar LSD, Eu achei divertido o filme. mas eu provavelmente não vou usar porque eu sou muito medroso. Eu já tive muita vontade na vida, sabia? Aí passou. Eu imagino que dê muita vontade. O problema é que eu fico com muito medo dessas drogas muito alucinógenas, né, e tal, porque eu tenho ansiedade. E aí eu fico com medo de como ela pode reagir com a minha ansiedade. Porque, tipo, sabe aquela... A história que eles ficam zoando o tempo todo no filme, né? Que é as pessoas usando LSD e pulando da janela. Eu me imagino como uma pessoa que faria isso por causa da ansiedade. Porque quando eu tenho ataque de ansiedade, é uma sensação horrível.
E aí eu fico com medo de usar, começar a viajar e aí ficar ansioso porque eu estou viajando e começar a ficar ansioso porque não tá passando o efeito, entendeu? Eu tenho medo por causa disso. É uma grande probabilidade. Eu realmente já tive vontade, mas depois passou. Tipo, eu nunca tive essa coisa com drogas, assim. Nunca tive Também não. curiosidade, vontade. Eu tive curiosidade dessas alucinógenas porque, tipo, é completamente diferente, né? As outras, você ainda continua sendo você, só que alterado. É, que são os uppers e os downers, né? Exatamente, que a Kátia ensinou pra gente no episódio do An. Exato, sobre drogas, exatamente. Que tem os uppers, que é pra você ficar relaxado e tal. Tem os... Não, é o contrário. Os downers, pra você ficar relaxado e tal. Que é maconha. Maconha, eu imagino que heroína e crack também entrem aí. Eu acho que sim. Mas enfim, são as drogas que você fuma, ou cheira, ou enfim, e fica tipo, uou, tipo, você fica lento, né? Pra você relaxar o corpo. Dá uma dessa pro Carbonara pra ver se ele para. Muricalme pra ele. Vou botar na fonte dos gatos Muricalme. Ai, tadinhos. Aí tem os uppers. Gente, é mentira, tá? A gente nunca faria isso. É mentira, gente. Tem os uppers, que é pra você ficar, uou, caralho. Que é cocaína, Que é cocaína, anfetamina. MDMA. Não, eu acho que crack é aqui, porque é Crazy Cuckoo Cunt. Que é cocaína, crystal e crack. Que são as uppers, que é pra você ficar na balada, na Mas rave. o crack causa esse efeito? Eu acho Então, que não sei, eu hein? não conheço. Eu acho que não. Mas eu acho que Crazy Cuckoo Cunt vem daí. A gíria é de cocaína, crystal e crack. Tá. Que são as pra você ficar loucão e super agitado e tal. E tem os alucinógenos, né? Que é pra você viajar, que aí entra cogumelo, LSD, mescalina, todas essas coisas assim. Ayahuasca. Essas coisas. Essa categoria é a que eu mais tenho curiosidade, mas é a que eu tenho mais medo por conta da ansiedade. Sim. As outras, eu já fumo maconha e tal, de vez em quando, mas não é uma coisa que, tipo, nossa, que legal, que divertido. De vez em nunca, né? Mas, assim, eu já fumei bastante vezes na vida, mas não é uma coisa que do tipo, assim, me dá vontade, sabe? Não é uma coisa do tipo, eu iria até um lugar pra comprar, porque, tipo, nossa, tô com muita vontade. Não tenho essa vontade. Eu fumo, tipo, sei lá, tô numa festa, a galera está fumando, eu tô de boa, eu falo, tá bom, me dá aí. Tá lá tocando um Planet Hemp. Nossa. Muitos preconceitos nessa sua fala. Não é preconceito, é estereótipo. Exato, muitos estereótipos. Mas enfim. Tá, aí a gente assistiu esse documentário, eu achei ele divertido. Eu gostei também. Porque ele tem toda uma estrutura que é feita pra lembrar aqueles filmes de orientation, né? Aqueles filmes dos anos 60, 70. Aí tem o Nick Offerman, aquele gostoso, fazendo um professor de laboratório, assim, né? Aí tem dramatizações. As dramatizações são maravilhosas. Aí a dramatização da Bad Trip é maravilhosa, que é com o Adam Scott. Isso. Né? Que ele é a Bad Trip em si. Que o Adam Scott é o que faz o Ben de Parks and Recreation e fazia o demônio lá de The Good Place, que eu esqueci qual era o nome dele. Não é o Sean, gente. É o empregado do Sean. Sim. Deixa eu procurar aqui, eu já falo. Mas aí tem dramatizações, né? E ele, conduzindo, né? Como se ele fosse o narrador desses vídeos. E tem depoimentos de pessoas famosas falando de como que foram as viagens delas, as experiências delas com o LSD, né? Aí tem o Sting, tem aquela atriz, já vou ter que entrar aqui Carrie de novo. Fisher. Tem a Carrie Fisher, tem aquela outra, Sarah Silverman, tem a Kathleen Hanna e o cara dos Beast Boys, que eu esqueci o nome agora. Eu tô tão ruim de lembrar nome de gente. Mas acho que eu realmente tô ficando gaga, viu? Bom que as pessoas assistem. Enfim. E é isso.
E não tem aqui na Wikipedia. Vai na página em inglês. Tem o Ben Stiller, que eu vi o nome dele aqui, lembrei. Então tem várias histórias contando, várias pessoas contando as suas experiências com LSD. Cadê a página em inglês? Peraí, gente, eu vou ensinar minha tia aqui a usar a internet. Vai se fuder. Aqui, ó, vó. Ô, vó, você tem que entrar aqui nesse link. Para! Solta, deixa que eu vejo agora. Mas é divertido o documentário. E eu acho bem legal, do tipo, se você está pensando em usar drogas, assista esse documentário, porque você vai ver mais ou menos, tipo, o que acontece com você. Trevor era o personagem dele Trevor. em The Good Place. Pra você ver do tipo, como é que vai ser mais ou menos, né? Não tem ninguém usando LSD no filme, mas é interessante pra vocês verem. O que as pessoas costumam falar, que eu já ouvi pessoas dizendo, é que se você for usar algum tipo de droga psicodélica... Na verdade, enfim, qualquer droga, né? alguma droga que mexa com a sua percepção das coisas, né, com o seu estado de consciência, que o ideal é você fazer isso acompanhado de uma pessoa que não esteja usando, né, que esteja lúcida, para que ela possa te acompanhar, né? Cadê o que você tá procurando? Eu tô procurando Veja Novamente, sumiu aqui. Assistir novamente. Tá. Achei. Então que você realmente esteja acompanhado de pessoas que possam te supervisionar, né? Porque para você não encarar uma bad trip sozinho, ou para você, até mesmo para que você não caia na bad trip, né? Tá bom, Sim. acho que é aqui mesmo. Mas interessante. Como é que a Eliana falava? Levante as suas... Pega os seus dedinhos. Quando alguém chegar oferecendo uma coisa, chegar oferecendo drogas pra você, você pega os seus dedinhos e faz assim. Pras drogas. Pras drogas. Que tem que ter a pausa dramática. Ou como diria... Como é que pode ser uma coisa boa se você não pode contar nem pra mamãe e nem pro papai? Eu fui educado... É por isso que eu não uso drogas, por causa dessa propaganda da Eliana. Você foi educado pela Eliana. Exato. Ou como diria a Rita Lee, diga não às drogas, mas seja educado. Diga não, obrigado. Que é normalmente o que eu respondo. Exatamente. Eu aprendi com a Rita Lee. A Rita Lee e a Eliana me ensinaram tudo que eu precisava saber. Mas sabe que com esse negócio de drogas, eu conheço várias pessoas que usam ou usavam, pelo menos na época em que a gente convivia, cocaína. Como as pessoas ficam insuportáveis. Então, o problema é esse, as pessoas ficam muito chatas. Não que álcool não deixe as pessoas chatas, mas eu acho que as pessoas, como o álcool é mais comum, ele é mais usado comum, as pessoas ficam mais frequentemente o chato bêbado delas, do que elas ficam o chato loucão delas. Então, elas meio que já montam as suas galeras, suas galeras de amigos, com pessoas que ou te suportam ou são parecidos com você bêbado. Porque aí você não é tão insuportável assim para as outras pessoas. Só que como essas drogas, pelo menos num geral, as pessoas não usam tão diretamente o tempo todo, as pessoas, tipo, não fazem um grupinho do tipo assim, a galera que usa cocaína juntas. Até deve ter, né? Mas enfim. Porque aí a galera não tá na mesma sintonia. E sempre vai ter um que não vai usar. E aí pra essa pessoa vai ser chato. É a mesma coisa você ser a pessoa que não bebe e ter vários amigos que bebem chatos. Nossa, tem um amigo meu que eu amo ele, mas quando ele bebe, ele fica insuportável. Quem? Não vou falar aqui no podcast, né? Pera, deixa eu dar uma pausa. Não, amor. Pera, eu vou desligar os microfones e você me fala. Peraí. Meu Deus do céu. Ok, já sei quem é, gente. Alô, eu fiquei... Nem olhei pro tela, eu fiquei olhando aqui pro meter pra ver se realmente... Depois você vai conferir, inclusive. Você não viu que não captou nada? Tá. Tá, mas vamos aguardar que é no minuto 24. Tá. Mas enfim, aí depois de assistirmos o que as drogas fazem com a gente foi assistir o que a internet faz com a gente. Só um recorte. Todo mundo tem um amigo
é que quando bebe demais, às vezes fica insuportável. Sim. O meu, provavelmente, se estiver ouvindo, ele vai se reconhecer nesse recorte. Sim. Mas em defesa dele, eu devo dizer que passados aí uns bons 10 anos, acho que ele meio que aprendeu, então agora tá tudo bem. Então, as pessoas vão se alinhando, né? Porque, como eu falei, álcool é mais comum, então se você for sempre a mesma pessoa toda vez que você bebe álcool, você realmente não vai ter amigos. Porque você precisa meio que se adaptar, então o bêbado vai se adaptando, né? Eu, por exemplo, eu já bebi bastante, né? Nunca ninguém me falou isso. Gostaria que alguém me falasse, você pode ser o primeiro, inclusive. Uhum. Mas eu não sou uma pessoa bêbada chata, né? Não, você bêbado é muito parecido comigo. Você fica quieto, na verdade. Uhum. Tipo, assim, depende. Quando você ficava bêbado, tipo, em festa, você fica mais animado. Mas, tipo, festa, eu digo balada. Se for uma festa em casa, você fica mais quieto, assim. Eu já sou o contrário. Eu bebo em casa, eu falo mais que pobre na chuva. Mas eu sempre tive uma coisa que eu sempre agradeço isso muito, assim. Nossa, porque eu bebi muito nessa minha vida, gente. Nossa, eu já fiz muita merda. Só que eu sempre tive uma consciência de bebida que eu sempre bebi muito, mas eu sempre sei quando deu pra mim. E o lance meu de quando dá pra mim, muitas pessoas, tipo, ou faz loucura, ou faz um monte de merda, ou vomita ali, do tipo, eu quando chega nesse ponto pra mim, de onde deu, eu normalmente, eu chamava um táxi e ia embora. Eu nem despedia dos meus amigos, do, tipo, eu tava na balada. E eu fiquei muito ruim, na Mary Hell eu já fiz várias vezes, fiquei muito ruim, falava, ok, daqui pra frente não vai ser nada bom. Aí eu, calmamente, só mandava uma mensagem de SMS pra pessoa, falava, fui embora pra casa, tô muito mal. E ia embora. Eu sempre fui assim, de ir embora quando eu ficava ruim. Eu sempre tive essa, acho que essa consciência também. Eu nunca fiquei bêbado, por exemplo, de cair, de passar mal. Eu nunca vomitei de ter bebido demais, por exemplo. Eu já quando eu era novinho. A única ressaca que eu tive, tipo, não ressaca só de dor de cabeça, porque acho que beber e acordar com dor de cabeça Normal. Às vezes nem precisa de uma quantidade muito grande de álcool para isso acontecer. Mas aquela ressaca de você ficar estragado. Sim. Essa eu nunca tive também. De atacar o fígado e você ficar com aquela sensação horrorosa o dia inteiro, com gosto ruim na boca. Sim. Eu só tive isso uma vez na vida. Nunca tive. Nunca precisei tomar engove, nunca precisei dessas coisas. Pois é, eu só tive isso uma vez na vida. O resto foi tipo, acordei com uma dorzinha de cabeça e tomei um café, comi alguma coisa e passou, sabe? Sim. Carvoara. Cara. Hoje tá foda, hein? Será que ele tem comida? Ele tem, eu acho. Eu coloquei pra ele agora há pouco. É que ele tá com essa mania de só comer quando a gente vai junto. Né? O cego não consegue enxergar que tem comida. Ai, meu Deus do céu, viu? Enfim. Mas aí eu tava puxando a outra coisa que a gente assistiu logo depois, que foi a série da Cia, da Netflix. A cantora Cia. A cantora Cia, que é Clickbait. Que é uma minissérie aí, ou seja, não vai ter uma segunda temporada, é só uma temporada mesmo. Que é bem interessante, né? Você quer explicar o plot para as pessoas sem dar spoiler? Então é melhor você, porque você sabe que eu vou soltar alguma coisa. Tá, vamos lá. Tá. Clickbait é uma história ali de dois irmãos, né? A Cia e o Nick. Gente, é Cia porque ela tem um cabelo igual a peruca da Cia. E a série é meio dramática. É dramática assim, e né? séria. E aí ela aparecia e a gente começava a dar risada. Enfim, que é a Priya, né? Não, ainda por cima o nome dela é Pia. Pia, não é Priya, é Pia. Ou seja, de Pia pra Cia. Exato. Né? E aí, isso é a história desses dois irmãos, que eles têm ali uma relação de irmão normal, né? Meio complicada, eles brigam, mas eles se gostam, aquela coisa toda. E aí rola um jantar na casa da mãe deles, e aí a família do irmão da Pia vai lá. Né, o irmão dela tem 2 filhos e uma esposa. E aí eles meio que brigam ali na festa. Ela fala, vai tomar no seu cu, e vai pra uma balada.
E aí na balada ela fica muito louca e tal, conversa com um cara no Tinder e perde o celular dela. Enfim. Aí, no dia seguinte, quando ela acorda, o irmão dela sumiu. Simplesmente sumiu, escafedeu-se. Ninguém sabe onde ele tá. E aparece um vídeo online dele segurando uns cartazes, falando que ele é um abusador de mulheres e que se aquele vídeo chegar a 5 milhões de views, ele vai morrer. Uhum. E aí, a partir daí, eu não posso contar mais nada, porque acho que tudo a partir daí é spoiler, assim. Sim. O que é interessante na série é que cada episódio é focado em um personagem. Sim. Né? É contando ali a história do ponto de vista daquele personagem. Que é tipo Skins ou Tales from the Loop, né? Bem isso. É verdade. Começa com ela, né? Então o primeiro episódio é a irmã. Aí depois vai ter a esposa, o filho. O investigador, o repórter que tá cobrindo o caso. Outras pessoas também que vão sendo apresentadas ao longo da história, né? E a história vai andando pra frente, né? Tipo, que você vê o mesmo período de tempo pelos olhos de várias pessoas. Tem uns flashbacks em algum momento. Mas a história vai pra frente. Mas a história vai sempre pra frente, não é que volta do início. E aí você vai descobrindo o que aconteceu com o cara realmente, o que aconteceu ali pra ele estar naquela situação, se ele realmente é um abusador de mulheres ou não. Uhum. E aí chegando até a conclusão da história, né? Sim. É bem interessante. Sim. É uma série que, assim, poderia ser um episódio de Black Mirror, mas ela é mais profunda do que um episódio, porque ela tem mais tempo de duração até, né? Ai, também deu soluço. Opa, prende a respiração. Mas, nossa, eu achei muito interessante. E é mais uma das séries, né, que é um dos trends aí, seguindo Black Mirror, que é como a internet é uma bênção e uma desgraça na nossa vida. Porque é meio assustador algumas coisas que acontecem na série. E é muito real, né? Não é tipo, né, não é Black Mirror que às vezes tem episódios que são num futuro muito imaginário, assim. É tipo uma coisa muito que pode acontecer hoje, assim. Super pode acontecer hoje. Super. E eu acho que ela tem... Não é a mesma coisa, tá? É outro... Como é que se diz? É outra narrativa, é outro tipo de história, enfim. Mas ela me lembrou muito o Don't Fuck With Cats. Sim. E ela lembra muito também uma série que eu amava, e teve 2 temporadas só, que foi American Vandal. Ah, sim. E as duas também, a similaridade com clickbait também é esse contexto de como a internet realmente pode foder com a vida de alguém, né? Sim. Então eu achei que tem uma certa similaridade com essas duas. Nossa, eu gostava tanto de American Vandal. Deixa eu ver se não teve mais. American Vandal tinha a camada a mais que ele era fake, né? Era um documentário fake, mockumentary. Assim. O famoso mockumentary. Ai, meu Deus. Não, eu não quero assistir Netflix. Eu só quero ver quantas temporadas tem. Volta ali em cima. Não. Oh, meu Deus. Aqui, pronto. Deixa eu tirar o áudio aqui do computador que tá vazando tudo. São 2 temporadas só. Sim. Uma pena. É muito legal, inclusive. Quem não viu American Vandal tem na Netflix também. Uhum. É da Netflix, né? Ou não? Está aqui, ó. Não, mas eu digo, a série é feita pela Netflix? Ah, não sei. Não sei. Mas, enfim. E aí, agora a gente, com quase meia hora de episódio, ou mais que isso, a gente vai chegar agora no assunto que eu queria trazer hoje, que é sobre internet. E coisas de internet. Sua vida já foi fodida alguma vez pela internet? Ou tem alguma história com a internet? Então, a não ser que você tenha, o episódio vai acabar aqui, porque eu não tem nenhuma história interessante envolvendo a internet? Tô pensando. Tá, eu vou contar a minha primeiro. Eu vou ter que omitir vários pontos aqui, porque tem várias questões delicadas da história. Tá? Ok.
Mas, basicamente, quando eu estava no primeiro ano do ensino médio... Ah, já sei que história é essa. Exato, eu fui arrancado do armário por uma pessoa que eu achava que era meu amigo. Olha só. Porque foi o seguinte, eu tava me descobrindo ali na 8ª série, começo do primeiro ano. E aí eu estudava num colégio que era muito pequeno, perto da minha casa, e eu me mudei para um colégio maior, assim, que ficava mais próximo do centro da cidade. E aí, para esse colégio foram 2 meninos que estudavam comigo. E a gente era meio que um grupinho ali de amigos, porque, né, não tinha muito como não ser amigo, porque eles tinham estudado comigo, sei lá, da 5ª à 8ª série. Então a gente ficou junto. E aí, na época, o MSN bombava, né? E eu conversava com tanto de gente no MSN, tava conhecendo uns boyzinhos e tudo mais. E nem era época de nudes, essas coisas assim, era realmente conversas. E aí, rolou um assunto que a minha sala inteira ficou sabendo do primeiro ano, de conversas minhas, privadas, do MSN, que foram distribuídas entre as pessoas da minha sala. Certo. Minhas com um rapaz. Um rapaz. Vamos colocá-lo assim. E aí, isso foi espalhado pra sala inteira e eu meio que entrei em pânico, assim. Eu fiquei uma semana sem ir na aula. E aí, teve um dia que esse outro menino, que tinha estudado comigo na 5ª série, me chamou na casa dele pra ele poder me mostrar as conversas. Porque eu dei um shutdown tão... Inclusive, foi aí a inauguração da minha ansiedade, olha só. Não, eu acho que eu já tinha antes, mas foi o primeiro ataque forte que eu tive. Que eu fiz um shutdown total. Tipo, eu não entrava na internet, eu não atendia telefone, eu não ia pra escola, eu não saía do meu quarto. Bem aquela coisa, assim. E aí, ele me chamou na casa dele, eu já tinha melhorado, fui na casa dele. E ele me mostrou as conversas e eu falei, cara, eu não sei como fizeram isso, como que invadiram o meu MSN e tudo mais. E aí ele falou pra mim que quem distribuiu tudo isso pras pessoas da escola e provavelmente tinha invadido o meu MSN, porque, né, quem teria interesse de invadir o MSN numa criança de 15 anos de idade? Foi o outro garoto que estudava comigo. Olha só. Olha só. E aí ele fez isso, só que essa história teve um final feliz. Por quê? Eu tive esse lance e eu não queria voltar pra escola de jeito nenhum. Conversei com minha mãe, conversei com meu pai. Aí rolou aquele papo de que é uma fase e tudo mais, né? Aquela coisa toda. Uma fase que foi confirmada alguns anos depois, mas enfim. Que era uma fase e tudo mais. E eu falei que eu queria mudar de escola. E aí eu fui pra uma outra escola que ficava perto da minha casa, que era a escola dos Outcasts. Todo mundo que foi expulso de algum lugar, alguma coisa, ia pra essa escola, porque ela aceitava todo mundo. E aí eu fui pra lá e tal, e muito depois, assim, eu voltei em contato com algumas pessoas que estudavam nesse colégio. E eu descobri que, na verdade, o feitiço virou contra o feiticeiro. Porque esse menino que invadiu o meu MSN e espalhou pra todo mundo ficou como o vilão da história. E todo mundo odiava ele e ele teve que sair do colégio. Ainda bem, né? Mas assim, foi muito, tipo, reafirmador, sabe? O fato de que, tipo, eu não estava fazendo drama, o que ele fez foi muito errado, e todo mundo odiava ele por causa disso, e até hoje eu dou um sorriso quando eu lembro disso. Apesar de que a história toda é bem dark, assim. E ela vai pra outros lugares mais darks, mas enfim. Você contou uma versão PG-rated aqui. Exato. Uma versão que não dê problema pra ninguém judicialmente. Mas esse foi, acho que, a maior coisa de internet, assim, que eu tive. Que foi bizarro, porque era uma época que a gente tava meio que descobrindo a internet e tudo mais. Então, assim, todo mundo tinha um blog, alguma coisa assim. Todo mundo conversava no MSN. E existia uma coisa nessa época que eu fazia, que eu era muito fã de Harry Potter nessa época. Hoje em dia não sou mais, porque, né, enfim, não vou ficar comprando coisa de transfóbica. Claro. Mas eu participava muito de fóruns de Harry Potter e lia muita fanfic, participava de fóruns de fanfic. Você escrevia fanfics E eu escrevia também, né? também. Eu escrevia principalmente songfics, que são fanfics inspiradas em músicas. Ah, olha só que legal. Não sabia disso. Eu tenho uma fanfic de uma música da Avril Lavigne que ficou bem conhecida na época no portal Três Vassouras. Mas acho que o portal Três Vassouras não existe mais, então não tem como eu mandar o link pras pessoas. Mas enfim. Meu Deus do céu.
E era muito louco, porque a gente tava numa outra vibe, né? Então, do tipo, eu conheci uma pessoa no fórum de Harry Potter, do Animagos, e aí a gente se adicionava no MSN e começava a contar da vida, sabe? Do, tipo, eu era amigo de um cara que eu me lembro até hoje, tipo, ele mandou foto, era real, mas, tipo assim, ele era um cara de 42 anos, que era tradutor de livros. Ele era casado, a esposa dele sabia que ele não era um pedófilo, tá, gente? A esposa dele sabia que ele conversava comigo e tudo mais. E a gente conversava sobre a vida. Tipo, ele era um mega amigo meu, assim, de ficar no MSN toda vez, conversando e tal. Então, era uma outra vibe. Acho que a gente não tinha tanto medo da internet, assim, sabe? Ou sei lá, tipo... Parece que as pessoas malucas tinham medo de usar a internet para as coisas malucas naquela época. Sabe? Ou não sei, talvez eu não tenha tido esse contato com essas pessoas. Não sei. Acho que é porque nesse começo da internet não existia tanta exposição assim. Eu acho que tudo ficava muito em ambientes controlados, sabe? Uhum. Tipo fórum. De certa forma, o fórum é um ambiente controlado. Sim, mas por exemplo, MSN. Só vai ver as coisas que você escreve quem participa do fórum. Sim, mas eu digo, tipo, porque as pessoas trocavam. Porque eu fazia assinatura, foi inclusive onde começou a minha carreira de design. Eu fazia assinatura para as pessoas no fórum, que é quando você posta, fica embaixo escrito ali as suas coisas. Os GIF animados. É, aqueles bling, aquelas coisas todas. As estrelas passando. Exato, eu fazia aquele negócio, eu era o rei das assinaturas. Mentira, eu não era muito famoso não, mas enfim, eu fiz algumas. E ali, normalmente, as pessoas colocavam, tipo, o Orkut delas e colocavam, tipo, o e-mail de MSN. Porque tinha essa coisa, você tinha o seu e-mail normal e o seu e-mail de MSN. O e-mail normal era um pouco mais reservado, mas o e-mail de MSN, você passava pra qualquer pessoa. Então, tipo, chegava lá um fulano e te adicionava. Antes de, tipo, bloquear a pessoa, você ia lá puxar papo. Ai, quem é você? Blá, blá, blá. E às vezes você fazia uma amizade ali com uma pessoa que podia estar tipo, mentindo pra você. Claro. Eu nunca passei por um catfish assim. Tipo, todas as pessoas que eu conversava, até onde eu sei, eram elas mesmas. E nunca teve um pedófilo ou alguma coisa assim que me adicionou, sabe? Uhum. Mas, sei lá, eu pelo menos na minha experiência... Opa, eu cuspi. Pelo menos na minha experiência, essa época da internet era um pouco mais leve. Era, com certeza. Né? Mas acho que era muito por causa disso. Eu nunca cheguei a ter uma experiência ruim, assim. Nunca caí em catfish, nunca tive fake. Nunca fui amigo de alguém que era fake e aí eu descobri que a pessoa não existia ou não era aquilo. Uhum. Nunca passei por isso. Eu já fui tratado como fake. Ah, é? Porque o que acontece? Lembra quando o Google comprou o Orkut? Uhum. Então, o que acontece? Eu tinha um e-mail que eu usava no meu Orkut, que eu acho que ele era Hotmail, enfim, um e-mail. E aí, quando o Google comprou, eu já usava Gmail. Uhum. E aí eu tentei trocar a minha conta de um e-mail pro outro. Uhum. Do tipo, em vez de ser esse e-mail principal, agora é esse e-mail principal. Uhum. Só que deu algum chabu que quando eu tentava logar com o meu e-mail do Gmail, ele falava pra eu fazer uma nova conta. E quando eu tentava logar com o antigo, ele falava que aquele e-mail não tinha nenhuma conta do Orkut. Gente. Então ficou uma conta fantasma minha, que era minha, mas não era minha. E aí eu falei, depois de muito tentar lutar com o que eu sabia naquela época, eu falei, foda-se, vou criar um Orkut novo com o e-mail do Gmail. Uhum. E aí criei, e assim, foto era tudo a mesma e tal. E aí várias pessoas denunciaram esse meu perfil novo. Gente. Quando eu adicionava, do tipo, sei lá, eu ia te adicionar e você era meu amigo, às vezes a gente não conversava tanto, você me bloqueava ou denunciava que eu era fake, porque eu já era seu amigo no Orkut. Nossa, gente. Mas isso não avisava as pessoas antes? Mas é que não tinha como. Na época eu não podia mandar mensagem pras pessoas, né? Era só quando era conexão. Era só né? quando era conexão. Nossa, eu lembro tão. Eu usei muito o Orkut, mas eu lembro tão pouco. Eu gostava do Orkut porque ele era grandes fóruns, né? Uhum. Eu sinto falta disso, porque o Facebook nunca funcionou, todas as versões do Facebook, nunca funcionou muito como um fórum, né? E os grupos do Facebook nunca chegaram nem perto das comunidades do Orkut, né? Sim. É. Nossa, eu já arrumei muita treta em comunidade do Orkut. Aí você tem histórias, conta histórias. É porque é a época que eu brigava com todo mundo, né? Então qualquer motivo era motivo pra brigar com as pessoas.
E aí, comunidade do Orkut, sempre rolava umas farpas, sempre rolava uma briga. Aí, às vezes, essa briga ia pro MSN, enfim, mas nada novo sob o sol, assim. Era só como eu era. Você dava... Essa era um pouquinho briguento mesmo. Uhum. Você dava muito indireta por Nossa. música ou status no MSN? Hoje, em compensação. Não é porque eu já era adulto, né, quando eu usei o MSN, então não tinha essas coisas. Nossa, isso era mestre do tipo... A pessoa entrava e aí, sei lá, você colocava I Miss You do Blink-182, sabe? A gente já falou sobre isso aqui, não falou alguma vez? Acho que não. Nossa, Acho que me não. parece um assunto tão familiar. Talvez que a gente já conversou na vida. Mas, nossa, tinha várias indiretinhas que a gente passava. Hoje em dia é muito mais difícil você dar uma indireta. Porque, assim, sei lá, tem status no WhatsApp. Mas quem olha o status do WhatsApp? E hoje basicamente ninguém... Hoje, acho que quando a gente fala de computador de mesa, né? PC, notebook, desktop, etc. A gente não entra em computador de mesa para conversar. A gente conversa no celular. Sim. A gente conversa no WhatsApp, no Telegram. Quem usa Facebook conversa no Messenger, ou até mesmo... Instagram, tem gente que usa Instagram como a rede principal, né? O inbox do Instagram, né? Tem gente que usa como chat. É muito louco isso. O computador de mesa basicamente virou uma coisa só pra você trabalhar e fazer tarefas mais complexas, né? E olha que é pra gente, pra nossa geração. Porque eu vejo, tipo, a geração da minha irmã, que vai fazer 18 agora, a galera mais jovem assim, computador é completamente irrelevante. Sim. Tirando, tipo, trabalho de escola, ela não usa do, tipo, jogar, eles jogam no celular. Usar foto... A minha irmã tem um Photoshop online instalado. É um Photoshop fake, né? Não é da Adobe. Ela faz tudo que você precisar fazer do Photoshop, ela faz no celular. Eu falo, gente, que aflição. Nossa, Quando eu ia consegui. fazer na tela, no computador que eu tinha de 13 polegadas a tela, me dava um nervoso aquilo, porque não cabia as coisas direito. Imagina fazer no celular. Nossa, eu também não conseguiria. Mas é muito outra louco geração. isso. Não te chamando de velho. Pode chamar, Essa tá pergunta tudo não bem. é um shade, tá? Eu juro, ela não é um shade. Você começou a usar a internet no Mirk ou ou no ICQ? Eu usei... Tá. Eu comecei a usar no ICQ, mas... E acho que na época que eu comecei a usar, foi, sei lá, tipo, 99, 2000. Eu acho que o ICQ era relativamente uma coisa nova. Mas o Mirk ainda era uma... Eu cheguei a usar o Mirk, mas não era não era o principal. Você não participou da bolha do Mirk, né? Não. Eu vim um pouco depois. Né? Mas aí já não era nem uma questão de idade, era uma questão de que eu realmente só fui ter computador quando eu já tinha uns 22, 23 anos. A gente foi ter computador em casa bem tarde também. Eu já tinha... Eu não era tão mais velho assim, mas eu devia ter uns 13, 14 anos quando a gente foi ter computador. Então já era tipo 2003. Então a bolha do ICQ já tinha estourado. Na minha época tava começando do MSN. Eu lembro que algumas pessoas da minha sala, por exemplo, ainda usavam ICQ. Só que como todo mundo tava migrando pro MSN, eu falei, não vou fazer um ICQ. Pra quê? Eu fiquei triste, porque o ICQ era muito legal e o MSN eu achava um pouco over. Porque ele tinha muita coisa. Aqueles emojis esquisitos, aquele Sim. negócio de chamar atenção. O negócio de chamar atenção era um grande problema. E Eu teve aquela odiava época que as aquilo. pessoas trocavam E aí você todas podia as... desenhar no Sim. MSN. Achava que era um pouco over. E teve época que as pessoas trocavam letras que elas digitavam por emojis. Então a pessoa digitava e era uma grande fila de emojis. Só que a internet era horrível. Então você via vários espaços vazios e uns emojis no meio. Tipo, o que você tá querendo me dizer? Sim. Mas o ICQ era bem incrível. Tipo, o meu hábito quando eu ia... Porque tinha aquela coisa também, né? Tinha um momento de você usar a internet. Rui, Sim. você vai usar a internet? Né? Não é uma coisa hoje que a internet está entre nós, né? Exato, o tempo inteiro. O tempo inteiro você está na internet. Você não tem aquele momento de parar para usar a internet. E na época, principalmente da conexão de escada, tinha, né?
Então eu tinha o hábito, eu ligava o meu computador, esperava ali uns 10 minutos, né, pra ele iniciar. Exato. Esperava da meia-noite. Aí eu abri, acho que do Internet Explorer, provavelmente. Aí eu abri. usava Mozilla Firefox. Aí eu abri. Eu não sei. O que eu usava? Eu não usava o Internet Explorer. Netscape, talvez. Ninguém nunca usou os produtos da Microsoft de internet, né? Não. Os anos passam e ninguém nunca usou. Nem o Edge, nem o Internet Explorer. Sei lá, eu usava algum navegador ali que existia antes do Google Chrome e do Firefox. Não faço ideia o que era agora. Aí tinha o ritual, abri o meu e-mail, aí abri o Blogspot para escrever no meu o Blogger para escrever no meu blog. Sim. Abri o ICQ, deixava ali no cantinho. Sim. Abria o Inamp para ouvir música. Abria o... Eu usei vários softwares de baixar música. Usei Kazaa, usei LimeWire. Eu só usava o LimeWire. Usei SoulSeek. Inclusive, já contei aqui que o LimeWire estragou algumas músicas pra mim pra sempre, porque pra mim pra sempre algumas músicas do Posthead não são algumas músicas do Massive Attack são do Posthead. E algumas músicas do Amberlin tem o nome errado pra sempre pra mim, porque é o nome que eu baixei. Então era o Inamp, era o negócio de baixar música, era o ICQ, era o Blogger, o e-mail e aí outros sites que eu ia navegando e tal, mas eu basicamente passava a noite conversando com as pessoas no ICQ, escrevendo no meu blog, lendo os blogs das pessoas que eu lia, né? E basicamente isso, e ouvindo música e baixando música. Sim. Não dava muito pra ver vídeo na época, não existia. Vídeo era uma coisa bem difícil. Não existia YouTube, enfim. Mas chegava muita coisa no e-mail, né? As pessoas mandavam muito e-mail. Sim. Mandava piada, mandava vídeo, mandava corrente, conversava pelo do milionário e-mail. Malcolm McDowell. Eu tinha muitos amigos que eu conversava por e-mail, única e exclusivamente, sabe? Então era uma época legal, tipo, era a atividade de entrar na internet. Sim, né? sim. E aí, depois do MSN, você participou de todas as bolhas grandes, assim, porque a gente teve a bolha do blog, que era que todo mundo tinha um blog. Blog, acho que eu já contei aqui que eu comecei usando o Blogger, né? Quer dizer, acho que eu sempre usei o Blogger, depois de um tempo eu migrei pro WordPress, mas eu comecei usando os templates prontos e aí depois eu comecei a customizar, comecei a aprender HTML, comecei a hospedar meu blog em domínio próprio. Chique. Esse tipo de coisa. Inclusive eu já fiz um logo para um blog de Rodrigo Leite Cruz. Já, mas durou tão pouco tempo, né? Era um blog que era pra ter sido muito legal, mas as pessoas que eu convidei pra participar cagaram. Falaram, claro, vamos fazer. Nunca escreviam porra nenhuma ali, mas enfim. Mas aí teve a bolha do blog, depois teve a bolha do Orkut, né, que a gente participou. Teve a bolha dos vlogs. Então, é isso que eu ia falar. Depois dessa época de ICQ, blog, etc., começou a surgir essas primeiras redes sociais, né? Então era aí basicamente o tempo era dividido também entre Orkut e Fotolog. Nossa, eu não usei Fotolog. Eu, tipo, planejava posts pro meu Fotolog, porque era só uma foto por dia, né? Mas nessa época já tinha um começo ali de banda larga, né? Sim. Então já ficava mais fácil. Acho que foi a época que surgiu o YouTube também. O YouTube 2006. Por aí. Aí depois disso começou a bolha do Facebook, né? Que todo mundo migrou pro Facebook. Mas acho que antes do Facebook eu já tinha Twitter. Sim. Eu fiz Twitter muito tarde, na verdade. Eu fiz Twitter muito tarde. O meu Facebook eu lembro porque eu fiz quando eu me mudei pra essa escola que eu comentei mais cedo. Porque era uma escola de tecnologia, blá, 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 então os alunos eram todos tecnológicos. Então ninguém mais tinha Orkut, todo mundo tinha Facebook. Então se eu precisava me interagir com as pessoas, eu precisava fazer um Facebook. Aí eu fiz lá. E o Twitter acho que eu fiz em 2009. Você lembra o seu primeiro tweet? Não lembro. O meu primeiro tweet foi:
O Twitter matou o blog, Olha só, prevendo o futuro aí, Leite Cruz. né? E a última bolha, assim, porque depois a gente teve... Nossa, desculpa te cortar. Não. Eu tinha um celular daqueles que era da Nokia, Uhum. mas ele era tipo um BlackBerry. Ele tinha teclado QWERTY Sei. e aí ele tinha um sistema operacional que se chamava Symbian. Symbian, exatamente. É o sistema dos Nokias. Nossa, eu mandei muito tweet pelo Symbian. Então, eu não tinha esses telefones, porque né, eu era mais simplesinha. Eu mandava tweet por SMS. Porque dava pra existia fazer esse isso serviço também. do Twitter que você Aham. mandava um SMS para um número e aí ele postava o seu tweet. Mandei vários tweets por SMS. Sim, teve isso também. No ônibus indo de BH para Lagoa Santa, quando eu ia trabalhar com meu pai, nossa, loucamente no Twitter. Porque não existia. Bom, já existia 4G, né? Senão a gente não conseguiria. Não, existia 3G. Não era 4G. E não era nem 3G, era alguma outra coisa. Ai, era um outro sistema, mas eram só alguns telefones que tinham, né? Tipo, o meu celular, por exemplo, não pegava. Eu escrevia tweets do ônibus. Eu não lia tweets do ônibus. Eu ia lendo jornal. Eu era uma adolescente que lia jornal. Eu era bem estranho. É, porque se você mandava por SMS, né? Sim. E aí depois disso... Porque assim, depois vieram as redes sociais, então acho que não tem tanta bolha. Sei lá, agora a gente pode considerar que tem a bolha do TikTok, né? Que é uma grande bolha. Isso é uma coisa que eu ia falar. Eu sempre fui super, super, super early adopter. Uhum. Orkut eu tive logo que apareceu. Fotolog eu tive logo que apareceu. Facebook, Twitter, Instagram, logo que apareceu. Tumblr foi um que eu não me pegou muito. Esse foi a bolha que eu mais... Essa foi a bolha que eu acho que da internet foi a bolha que eu mais mergulhei de cabeça. O Tumblr eu demorei. Eu cheguei a ter um ou dois diferentes. Tem um que acho que até tá no ar ainda. Não, porque o Tumblr fechou vários blogs. Se você não logou no seu blog nos últimos 5 anos, ele fechou. Mas enfim. E demorou, e eu postava pouco, eu não via... Mesma coisa, o Tumblr pra mim tem o mesmo feeling do Pinterest. Pinterest também eu fui super early adopter, eu tive Pinterest logo que surgiu, mas nunca me pegou. É porque, assim, pelo menos pra mim, eu nunca usei o Pinterest como rede social. Eu sempre usei ele como ferramenta. Entendeu? E pra mim, o Tumblr era uma rede social perfeita, gente. Eu acho que eu já tive sem brincadeira, uns 20 blogs no Tumblr. Olha só. Eu tinha muito blog. Tinha blog que eu organizava junto com pessoas. Na faculdade, eu fiz um trabalho... Não sei, você já tava comigo, não tava? Eu acho que eu não cheguei... Você chegou a falar sobre esse trabalho, mas a gente não tava junto ainda. Porque tinha um negócio que rolava na internet antigamente, que era um tipo de jogo que chamava Riddle, né? Era o jogo dentro do jogo. Exato. Que o Riddle, o que ele era? Ele era uma série Era um site que você pegava ali, hospedava, e ele tinha várias páginas. Só que essas páginas não tinham um hiperlink entre elas. E você precisava navegar entre elas. Então você chegava na página, por exemplo, riddle.com/beginning, por exemplo. E aí ali no beginning, você tinha um riddle, né, um desafio para você resolver, e aí você digitava a resposta no lugar do beginning lá na frente, e você ia pro próximo. E era isso o jogo, e era muito divertido, eu adorava fazer isso. E aí, na faculdade, eu fiz um Tumblr que era um riddle no Tumblr. Que era de uma brincadeira com coisas de cultura pop e tal. Que você ficava indo de uma página pra outra e tal. Só que eu fui procurar uns anos atrás esse projeto, porque eu gostava muito dele. Só que aí eu descobri esse lance de que se você não entrou no seu Tumblr nos últimos 5 anos, ele deletou. Ah, entendi. Mas, nossa, eu usei muito Tumblr. Usei muito, eu gostava muito. Outra que eu fui super early adopter também foi MySpace. Eu tinha o meu perfil de fã, digamos assim, né? E tinha todas as minhas bandas tiveram perfil no MySpace. Só que nesses últimos tempos eu não tenho mais paciência. Tipo, o TikTok eu instalei, criei um perfil com a minha arroba, né, o Leite Cruz, pra ninguém roubar, e desinstalei o aplicativo logo em seguida. Clubhouse eu não faço nem ideia de como é.
Eu cheguei até aquela Hello, que era pra ser o novo Orkut, mas não pegou. Sim, lembro disso. Teve várias que não pegaram, né? Que as pessoas tentaram emplacado, tipo, o Medium... Tipo, todos os produtos do Google. Teve todos os produtos do Google. Google Wave, O Google Plus. Google Wave, até hoje eu não entendi o que era pra fazer ali. Então, o Google Wave, ele era basicamente... A ideia dele era que, tipo... Da mesma forma como o Facebook e o Orkut são concentrados em comunidades ou grupos, e aquele grupo fala daquele assunto, o Google Waves era concentrado em pessoas. Então, era você que gostava de X, Y, Z. Então, você emitia wave sobre aquele assunto. Eles não usavam esse termo, eu que tô usando. Não, era tipo, cria uma wave, alguma coisa mas assim. se você falava sobre aquele assunto, você se conectava não em grupos, mas em pessoas específicas. Entendeu? Era tipo, cut the middleman. Mas não funcionou, porque é muito difícil você, tipo, começar a falar de um assunto do nada pra aparecer alguém que vai achar... O algoritmo disso não fazia muito sentido, realmente. Porque você juntar todo mundo que gosta do mesmo assunto num grupo faz mais sentido, né? Teve uma outra também que acho que chama Elo. Teve o Elo também. Eu também entrei e foi isso. É de vez em quando aparecem uns e-mails aqui. Fulano te seguiu no Elo. Falo, gente, por quê? 2021, sabe? Teve quando eles tentaram fazer o Medium ser mais rede social, assim. Tem pessoas que eu conheço que escrevem pro Medium, mas basicamente ele virou uma plataforma de blog de graça e que é mais séria, vamos colocar assim. Tipo, é mais sério você mandar um post sobre um assunto que você pode ou não entender sobre aquele assunto, tá? Porque não precisa de nenhuma condecoração para escrever. Mas geralmente as pessoas fingem que entendem. Exato. Só que se você manda no Medium esse texto que você escreveu pra uma pessoa, ele é muito mais sério do que se você mandar no Tumblr, por exemplo. Ou no Facebook, enfim. Exatamente. Tem aquele Notion. O Notion, ele é bem interessante, assim. Eu nunca nem ouvi falar. O Notion, ele é como se fosse uma plataforma de blog, assim. Um blog bem aberto, tipo o Tumblr. Porque a diferença do Tumblr pro blog normal era que se você quisesse fazer um Tumblr que era só áudios em sequência, você podia. Você fazia um feed de um podcast, basicamente. Se você quisesse fazer um Instagram que era só foto, você fazia. Se você quisesse fazer um blog de texto que era só texto, dava pra fazer também. Então ele era muito livre, assim. O Notion é basicamente isso, ele é pra você organizar comunidades. Então, por exemplo, tem um Notion que eu sigo, que é de um pessoal que chama We Can Fix It in UI. Que é uma galera que trabalha com UI de vários tipos de jogos, de aplicativo, de site. E eles se juntam e eles fazem um compilado de artigos. Então, do tipo, sei lá, tem um documento lá, um post, que é artigos interessantes escritos sobre UI de games. UI de celular, tudo. É bem interessante, assim. Ele é meio que um repositório, só que fora de uma rede social. Ele não funciona como uma rede social. Entendi. Funciona como um repositório. A gente podia puxar esse assunto para uma outra coisa, mas como a gente já tá aqui com mais de uma hora, vamos guardar para semana que vem, não esquece. Tá, mas fala o assunto, que a gente adianta para os ouvintes. Sites de relacionamento e apps de pegação. Tá, ok. Esse acho que eu tenho algumas boas histórias. Ótimo. Melhor site de relacionamento? Twitter. Conheci meu marido lá. Beijo. Tá vendo, gente? Inclusive, bom, não vou falar, mas em breve temos eventos especiais relacionados a isso. É verdade. Aguardem, só tá digo chegando. isso. A gente pode falar o que é que tá chegando? A data? Não, deixa no ar. Tá chegando. Vem aí. Falta pouco, falta 2 semanas só. Nossa, é verdade. Tem que correr com as coisas. Sim. É isso, gente. Obrigado pela audiência e cuidado com a internet. Exato, gente. Muito cuidado e não façam overtime. Beijo. Beijo.